Olá, vamos imaginar uma coisa. Uma fábrica que só produz aquilo que já foi vendido, sem aquelas montanhas de estoque juntando poeira e, claro, custando uma fortuna. Pois é, essa é a essência do Just in Time ou JIT. Hoje a gente vai mergulhar nessa filosofia que simplesmente revolucionou a indústria ao focar em fazer mais com menos. E para a gente começar, vale a pena pensar numa coisa. Qual é o custo real de fabricar um monte de produtos que talvez ninguém compre? É um peso enorme, né? Tanto o financeiro quanto de material. Tudo isso por causa daquela mentalidade antiga de produzir para garantir caso alguém queira. É justamente esse desperdício que a filosofia Just in Time veio para detonar. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema do excesso. Depois, mergulhar de cabeça na filosofia Just in Time, descobrir como funciona o tal do sistema puxado, ver como ele evoluiu com a tecnologia e no final a gente amarra tudo com os benefícios e as lições que ficam. Ok. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O Just in Time não nasceu do nada. Ele surgiu de um cenário de pura necessidade, onde a falta de recursos obrigou todo mundo a pensar diferente. A gente está no Japão, lá nos anos 70. Na Toyota, um engenheiro visionário chamado Taiichi Ohno tinha um problemão: como atender os clientes mais rápido. E para complicar ainda mais o cenário, em 1973 explode a crise do petróleo e, de repente, matéria-prima vira artigo de luxo. Foi nessa tempestade perfeita que nasceu uma solução simplesmente genial, focada em eficiência máxima. E aqui a gente chega no coração da ideia. A filosofia Just in Time é, na sua essência, de uma simplicidade que chega a ser elegante. Se a gente for pegar a definição de livro, o JIT busca cortar custos eliminando tudo que for excesso. E o grande vilão dessa história é o estoque. É como ter dinheiro vivo parado numa prateleira, sabe? A meta do JIT é fazer essa grana girar, sem deixar nada parado, seja parafuso, seja carro pronto. Mas claro, para uma ideia dessas funcionar na prática, ela precisa de uma base sólida. O JIT se apoia em 4 pilares. O primeiro, e talvez o mais importante, são as pessoas. Uma equipe engajada de verdade. O segundo é o layout do espaço, que geralmente é em formato de U para otimizar o fluxo. Terceiro, organização visual, usando ferramentas como o famoso Kanban, aquele sistema de cartões que deixa tudo super claro para todo mundo. E por último, sistemas e tecnologia para ter um controle preciso de tudo. Ok, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Essa talvez seja a parte mais legal, porque o Just in Time inverte totalmente a lógica da produção tradicional. É o que chamam de sistema puxado. A regra de ouro é muito simples. Primeiro a venda, depois a produção. Ponto. Ou seja, é o pedido do cliente que dá o start em toda a linha de produção. É a demanda que puxa o processo todo, desde a montagem até a compra da matéria-prima. Ninguém produz nada achando que vai vender. E aqui a diferença fica gritante. Olha só, de um lado, o sistema tradicional que empurra a produção baseado em previsões, o que acaba criando aquelas montanhas de estoque. Do outro, o Just in Time, onde o pedido do cliente puxa a produção, mantendo o estoque no mínimo e o fluxo sempre ativo. O objetivo muda. Não é mais deixar as máquinas funcionando a todo vapor, e sim eliminar até a última gota de desperdício. Mas é claro que o Just in Time não ficou congelado lá nos anos 70, né? A filosofia evoluiu, se adaptou e ficou ainda mais poderosa com a chegada das tecnologias digitais. E um exemplo incrível de que isso não se aplica só a carros é a Dell. Nos anos 90, a empresa pegou esses princípios lá da Toyota e usou para virar o mercado de computadores de cabeça para baixo. A grande sacada da Dell foi permitir que cada pessoa montasse o seu próprio computador. Ao produzir só depois do pedido fechado, ela não só cortou custos de estoque, como evitou o risco gigantesco de ficar com um monte de peças de tecnologia ultrapassadas. Num mercado que muda a cada segundo, isso foi uma jogada de mestre. E hoje em dia, hoje a tecnologia dá superpoderes para o JIT. A gente tem inteligência artificial prevendo a demanda com uma precisão que antes era impensável. Blockchain garantindo a transparência de toda a cadeia. Sensores da internet das coisas monitorando tudo em tempo real. E a impressão 3D? Ela permite fabricar uma peça na hora quando for preciso. Até a realidade aumentada e virtual entram na jogada para treinar as equipes. O sistema ficou mais inteligente e rápido do que o próprio Taiichi Ohno poderia ter sonhado. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos amarrar as pontas e ver como tudo isso se traduz em resultados práticos e o que fica de mais importante dessa história toda. E quando a gente olha para os resultados, eles são bem claros. Ao eliminar o desperdício, os custos caem, naturalmente.
Com processos mais enxutos e inteligentes, a produtividade sobe. Isso dá para a empresa muito mais agilidade para responder às mudanças do mercado. E como bônus, com um processo mais controlado, a qualidade final do produto também melhora. É um ciclo virtuoso, um verdadeiro efeito dominó do bem. E o mais legal é que os ganhos não são só financeiros. Ao declarar guerra ao desperdício, o JIT se torna uma filosofia sustentável por natureza. É só parar para pensar um pouco. Menos material jogado fora, menos energia gastada com armazéns gigantescos e menos caminhões poluindo as estradas. No fim das contas, é bom para o bolso e para o planeta. Agora, é bom deixar claro, o JIT não é uma solução mágica para tudo. Ele funciona que é uma beleza em cenários onde a demanda é mais ou menos estável. Em mercados muito malucos, onde os pedidos explodem e somem do dia para a noite, tentar implementar um sistema tão enxuto pode ser uma dor de cabeça e tanto. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Nessa nossa era de ansiedade, em que tudo é para ontem, será que a filosofia de produzir só o necessário, só na hora certa, é o único caminho possível para o futuro? Essa é uma pergunta que com certeza vai continuar moldando o mundo dos negócios por muito tempo.